Salve, queridos! Vamos atualizar. Chegou o madrugadaço aqui do Botafogo. Tem informações, atualizações sobre intertemporada, quase que eu falei pré-temporada, intertemporada do Luiz Castro chegando no Botafogo. Ele deve ser apresentado em coletiva de imprensa ou segunda ou terça-feira. Ele chega ao Rio de Janeiro nesta sexta, obviamente no Aeroporto Galeão, que é o aeroporto internacional, e aí depois ele vai para o Maracanã para assistir Botafogo e Fluminense, certo? E aí, né, a gente vai ver quando ele vai ser apresentado. Eu vou ler aqui, obviamente, a nota dele, né, que eu acabei não lendo porque eu estava na rua, vocês viram o nosso último vídeo. Tem atualização sobre intertemporada, tem atualização sobre um outro jogador, né, sobre todos os assuntos aí, né, cara, sobre Rodrigo Nestor, que foi um atleta que foi sondado pelo Botafogo, tá bom? Então, tem informação sobre Mazuco, que é o diretor executivo de futebol do Botafogo, Felipe Jonathan, tem um monte de coisa pra gente atualizar. Antes de mais nada, obrigado pelos 70 mil inscritos, chegamos a 70.100, nos ajude a chegar aos 70.200, rapaziada, pra gente, mais uma vez, né, chegar perto aí de cada vez, né, mais números, né, e vamos atualizar tudo o que aconteceu nesse dia, né, nessa sexta-feira. Eu tô gravando aqui, inclusive, né, até uma informação. Não teremos live, né, esse fim de semana, sábado, domingo, vou ficar bem enrolado. Então não teremos, né, o nosso Acorda Botafogo, nem sábado, nem domingo, e também não faz sentido fazer uma live agora, porque eu tô gravando aqui 1h30 da manhã. Tá bom? Vamos lá, gente. A primeira situação ela é a seguinte, né, cara? O Botafogo, uma atualização que a gente não deu, né, ao longo do dia, dos dois últimos dias, na verdade, sobre Rodrigo Nestor, né, que é um jogador do São Paulo. O Botafogo cogitou contratá-lo por 26 milhões de reais. Né? O Botafogo sinalizou a intenção ao São Paulo, que não quis, né, negociar o jogador, não quis envolver o atleta em uma transação, né, nesse momento. E o São Paulo anunciou que só vende ele por um valor entre 13 e 15 milhões de euros. Pô, Bruno, esse valor é irreal, né? Não faz sentido nenhum. Beleza, tudo bem, mas agora é um direito do São Paulo. Né? Se tem uma coisa que eu sempre cobrei do Botafogo, que o Botafogo colocasse o preço dos seus atletas lá em cima. Né? É o que o São Paulo faz e eu não acho que o São Paulo tá errado. Né? Então é isso. Eu acho que o Botafogo dá mais um recado, né, pro mercado, que ele tá querendo contratar jogadores, né, dessa realidade. Tá bom? Sobre o Lucas Fernandes já atualizamos. Tem a situação referente ao Felipe Jonathan, que é lateral esquerdo do Santos, né? Foi uma informação, né, lá de um jornalista italiano. E aí, eu particularmente não consegui apurar, na verdade eu apurei, né, e não consegui coletar informações, né, nenhuma informação na verdade sobre qualquer negociação do Botafogo com o Felipe Jonathan, embora eu adore, né, vamos dizer assim, um jogador. Né. Outras atualizações que tivemos ao longo do dia, né, muito se diz sobre Vitor Cuesta, né, houve um burburinho aí sobre isso, o Botafogo negou, né, que esteja negociando com o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, e eu acho que também não faz muito sentido você queimar o cartucho de estrangeiro, né, com mais um atleta aí que é da posição, vamos colocar assim, no momento que o Botafogo está buscando aí, por exemplo, o Zahavi pode estar buscando outro estrangeiro que não está aí, digamos assim, revelado. E, evidentemente, né, tem a outra notícia que é referente à apresentação do Patrick de Paula, né, cara, que deu entrevista coletiva como jogador do Botafogo, sendo apresentado pela primeira vez na sala de imprensa Luiz Mendes. Eu não pude me fazer presente, né, na coletiva. E o Oyama, né, o Oyama foi anunciado como novo jogador do Botafogo. Acredito que tenhamos essa coletiva, né, de reapresentação, vamos colocar assim, do Oyama, né, que jogou até novembro no Botafogo, em breve, na semana que vem. Tá bom? Uma outra informação, antes da gente falar aqui do Luiz Castro, antes da gente falar aqui a respeito da situação, principalmente, né, cara, evidentemente falando aí do Luiz Castro, né, e da intertemporada, né, que é uma coisa que eu quero trazer informações, né, eu acho que é importante, né, a gente atualizar aí sobre o que aconteceu do André Mazuco, né, cara, e realmente eu pude confirmar que isso é verdade, né, o pessoal da imprensa gaúcha tá certo, né, que o André Mazuco, né, que é o diretor executivo do Botafogo, recebeu uma sondagem do Internacional, né, vale lembrar que o Internacional contratou o Paulo Autuori, né, que estava no Botafogo em 2020,
para trabalhar na execução ali do Internacional. E o Inter chegou a sondar o André Mazzucco, né, depois da demissão do Paulo Brax, né, que foi desligado, né, da direção executiva do clube, depois de resultados ruins aí, né, cara, principalmente a eliminação do Inter da primeira fase da Copa do Brasil. O André Mazzucco foi sondado, mas, a princípio, né, o André Mazzucco teria recusado, né, ou né, dito ao Internacional sobre qualquer sondagem que continua no Botafogo, que assumiu esse compromisso com o Botafogo. Então o André Mazzucco, né, tá aí no Botafogo e não tem essa, tá bom? Lembrando que também temos a situação do Vitor Sá, que chegou, né, ao Rio de Janeiro, né, nos últimos dias, né, deve ter feito exames e evidentemente deve ser anunciado, né, se não for esse fim de semana, né, cara, que é um fim de semana de jogo, né, não sei se ele pode ser anunciado domingo, enfim, ele pode ser anunciado na segunda-feira como novo jogador do Botafogo. E aí agora a gente vai pro Luiz Castro e para toda essa situação envolvendo intertemporada do Botafogo, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou ler a nota que eu não li no último vídeo que a gente fez. O português Luiz Manuel Ribeiro de Castro, o Luiz Castro, é o novo técnico do Botafogo, embora a imprensa paulista, né, tenha dito que não ia acontecer. Comandante do projeto de John Textor para liderar a equipe principal do clube nos próximos anos, e não só liderar em termos técnicos, né, na comissão técnica, mas ser o manager do futebol, da reformulação do futebol do Botafogo. Ele desembarca no Rio de Janeiro neste domingo, dia 27, no aeroporto do Galeão, às 6 da manhã. O contrato do treinador é de 2 anos, portanto, ele deve assinar até o meio de 2024. Luiz Castro é um homem certo para o Botafogo, altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, ganhou de alguns dos melhores times do mundo e recentemente venceu a Copa do Emir do Catar, né? Pelo Aldo Rail, o Mister Castro sabe como conduzir times campeões. Ele é treinador, professor e um verdadeiro gentleman, diz aqui John Textor. Mas agora, como vocês sabem, ele foi escolhido pelo clube mais tradicional. Castro chega acompanhado de Vitor Severino, auxiliar, João Brandão, também auxiliar, Daniel Corrêa, preparador de goleiros, Roberto Oliveira, o Betinho, preparador físico, e Nuno Batista, analista de desempenho. Tá bom? O Luiz Castro tem 60 anos, né? O aniversário dele é no dia 3 de setembro, próximo do meu, né? O meu é dia 30. E aí, né, tem aqui toda a listagem, né? Se você quiser ver aí todos os títulos, todas as passagens dele, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá bom? Enfim, né, ele teve passagem pelo Porto, Rio Ave, Chaves, Vitória, né, Vitória de Portugal, evidentemente, né, Shakhtar Donetsk, Aldo Rail. E agora a gente vem com informações sobre intertemporada, tá legal? É até curioso, é estranho dizer isso, né? O Botafogo nunca que vai falar isso e acho que desportivamente até ridículo dizer isso, né? Mas eu acho que seria melhor para todo mundo o Botafogo ficar pelo caminho no Campeonato Carioca. Para mim, eu falei isso no último vídeo, vou repetir aqui. O melhor resultado seria 1-0 o Botafogo ganha o Clássico, ganha no Maracanã, faz bonito e, enfim, no agregado, no saldo e no regulamento, o Fluminense faz. Que o Botafogo ganha o Clássico e tem 2 semanas cheias, sem se preocupar com a final do Campeonato Carioca, para trabalhar, né, a sua equipe e conseguir, né, fazer com que a sua equipe tenha um corpo interessante pro Campeonato Brasileiro. Inclusive é o seu dever ir na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 10 de abril, contra o Corinthians, no Newton Santos, num domingo, tá bom? E aí o Botafogo terá 14 dias para apresentar o técnico, o treinador, conhecer os jogadores e tudo mais. E a informação que eu tenho é que o Luiz Castro e o Botafogo eles já começam a planejar uma intertemporada que ela deve acontecer fora do Rio de Janeiro, fora da cidade do Rio. Ela pode não acontecer fora do estado, tá bom? Tem alguns lugares cotados, como Pinheiral, como Atibaia, né, que é em São Paulo, né? Mas não está garantido que essa intertemporada, como foi dito em alguns lugares, ela seja fora do Rio de Janeiro. Ela pode ser fora da cidade, fora da região metropolitana, ela pode ser no interior do Rio de Janeiro, né? Mas não está garantido que ela seja fora do estado. Pode acontecer, como pode acontecer em Atibaia, né? E aí o Botafogo pode ter uma concentração, jogadores concentrados, né? Treinando turno da manhã, turno da tarde, enfim, é assim que eu vejo que isso pode
acontecer essa intertemporada e, claro, isso tudo contando que o Botafogo, né, talvez não passe no Campeonato Carioca para ter 2 semanas cheias para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. Valeu? Gente, beijos, fui!